Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre o tabagismo, né? Algumas estratégias que a indústria vem tomando para avançar nesse tema que é tão difícil para a gente. Hoje mesmo na Câmara, no Senado, uma discussão, uma consulta pública que foi bem assim calorosa. Então a gente precisa discutir mais esse tema com a sociedade civil e os profissionais, né, na luta realmente contra a regulamentação, por exemplo, do cigarro eletrônico. Então, para a gente conversar na mesa, eu vou chamar a Ana Monteiro. Ela é jornalista, escritora, com pós-graduação em Negócios de TV e Cinema pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. É uma das fundadoras da Aliança do Controle do Tabagismo, atual ACT Promoção da Saúde. Bem-vinda, Ana. Vou chamar também o Felipe Henrique Melo Lima. Ele é assessor na subprefeitura da Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Felipe. A outra participante da nossa mesa é a Ana Helena Rissim, super conhecida, né? A Ana Helena, ela é psicóloga, participou da equipe de implantação do Programa de Controle do Tabagismo na Secretaria Municipal de Saúde desde o final da década de 90 e atua como responsável técnica do Programa de Controle do Tabagismo na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência de Promoção da Saúde. Bem-vinda. Agora nós vamos passar os vídeos dos colaboradores do IVIS. Por favor. Integrante do Grupo Técnico de Combate ao Tabagismo em Vila Rio. É um assunto bem atual e importante, principalmente para quem, como eu, tem filhos adolescentes. Os dispositivos eletrônicos para fumar, DEFs, também denominados vapes, vem ganhando grande destaque na mídia e gerando informações equivocadas, uma vez que estão sendo apresentados como uma alternativa mais saudável ao cigarro comum. Ao contrário do que muitos jovens pensam, principalmente por causa do cheiro, do sabor agradável, que vai do menta ao chocolate, do morango ao creme brulee, e cigarros eletrônicos também são danosos à saúde. Estão na 4ª geração e seu uso vem se intensificando em ambientes como festas, bares e restaurantes. Inseridos no mercado como uma proposta de redução de danos ao cigarro tradicional e como facilitador na cessação do tabagismo, eles vêm demonstrando, entretanto, que são uma reinvenção da indústria do tabaco para estimular o consumo da substância viciante de nicotina, surgindo como uma nova forma de fumar. Os usuários, que se autodenominam vapers, são atraídos pelos diversos formatos de produto, designs, sabores de aditivos e substâncias aromáticas, aliados à praticidade e à aceitação social. Essas estratégias têm sido utilizadas na indústria do tabaco para captar novos consumidores. Apesar do Brasil ser considerado um exemplo mundial por sua política pública no controle do tabagismo, e apesar desses dispositivos eletrônicos para fumar serem proibidos no Brasil desde 2009, seu uso cresceu de forma considerável nos últimos anos, uma vez que podem ser adquiridos com facilidade em sites e lojas físicas. Cigarro eletrônico não é apenas um vapor, já temos a proibição da comercialização. É tempo de fiscalizar e proibir a venda desses dispositivos. Aguardamos você nessa discussão. Vamos começar. Ana, podemos começar? Vou aproveitar aqui um pouquinho, então. Aparece só, boa tarde para todo mundo. A Larissa ficou dizendo que eu sou muito conhecida, mas é conhecida de quem mexe com tabagismo aqui na prefeitura. Mas, enfim. Eu sou a Ana Helena, né? Todo o programa do tabagismo, então, desde o início, e eu acho sempre muito interessante dizer como, de alguma forma, eu acompanhei, porque ele estava começando perto da época que o programa começou no Ministério da Saúde. Então, a gente foi vivendo, né, a prefeitura, né, desde que eu estou trabalhando, tudo como é que foi acontecendo no Brasil, que isso é muito legal. Mas vamos lá, então me convidaram para falar dos novos desafios, eu vou tentar falar bem do ponto de vista do que a gente vive, né, na prefeitura, enfim. Pouco por aí. Então eu dividi um pouquinho assim, eu vou contextualizar brevemente, vamos pensar quais são esses novos desafios e eu trouxe urgências, que tem a ver exatamente com o que o pessoal até já falou aqui um pouco dos cigarros eletrônicos,
que são urgências que estão fragilizando conquistas super importantes que a gente já teve ao longo dos anos e que também fazem um desafio para a gente reduzir a divulgação desses produtos, é a coisa da propaganda. Eu acho que a gente tem que focar um pouco para a gente organizar essa pressão que a gente tem que contrabalançar da indústria. Então, como até eu acho que ela falou ali na apresentação dela, o Brasil é um dos países mais avançados no mundo do controle do tabagismo, né? A gente é o 18º no ranking de 180 em relação àquelas medidas da Convenção Quadro, que é uma medida que o mundo todo tem que cumprir para reduzir o fumo e tal. A gente viveu isso aqui no Brasil, né? A legislação ajudou muito a mudar a aceitação social do cigarro, a questão do cigarro nos ambientes coletivos, mudou o comportamento de várias gerações. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, as gerações mudam, a gente tem que estar atento a isso. E isso reduziu o número de fumantes no Brasil consideravelmente. Que medidas foram essas? Propaganda, você acabar com propaganda na televisão, os meios de comunicações antigos, né? Que era televisão, jornal, enfim, isso acabou. Aumentar o preço do cigarro, ambiente livre de fumo, imagem nos maços, a princípio foram essas as medidas que deram certo. Só que a gente sempre teve o tempo todo e continua tendo uma indústria poderosíssima, sempre criando e atualizando estratégias para se manter no mercado pelo mundo. Tal. E ela está muito bem adaptada à questão atual da propaganda, né? Da comunicação e tal, que são as mídias virtuais, né? Através dos influenciadores e tal, que tem uma regulamentação frágil, para não dizer nenhuma, né? Pelo menos em relação ao tabagismo, a gente está sempre correndo atrás. Além disso, é uma empresa que não tem o menor escrúpulo, né, em burlar a legislação, intimidar fiscal, criar falsas evidências, né, contratar pesquisas pagas, fazer publicações, né, pagas também, deturpando informações, enfim. Além de fazer articulações políticas, não é à toa que está rolando hoje essa audiência no Senado, né, tentando reverter a regulamentação do cigarro eletrônico. E ela tem um apoio jurídico fortíssimo e muito dinheiro. Então, aqui os nossos... enfim, que a gente tem que combater. São esses dois que dominam o mundo todo em relação ao número de fumantes. O Brasil teve uma redução muito grande, mas ainda são 27 milhões de fumantes. Então a gente ainda tem muita gente para cuidar. E aí, gente, a gente quis trazer um pouquinho nesse sentido da contextualização. Por que a gente pensa em tabagismo? O tabagismo é um problema de saúde no mundo todo e sempre atraindo a atenção dos jovens. A gente tem que frear essa iniciação, dar um jeito dos jovens de começarem a fumar, porque a cada nova geração é tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. A gente sabe que 90% começa a fumar até os 19 anos de idade, então é nessa idade que a gente tem que agir. A gente tenta fazer isso chegando neles, mas é uma comunicação danada, né? A gente está sempre se atualizando. Ainda é um tema praticamente pouquíssimo valorizado em escolas e universidades, que é justamente onde está o público da indústria do tabaco. É nas escolas e nas universidades, é o público jovem, que na verdade são consumidores iniciantes e ingênuos, que são facilmente atraídos por tecnologias, embalagens, sabores, aromas, geralmente infantis, né? E informações muito superficiais e falsas. Eu até trouxe essa postagem exatamente da CT, que eu acho ela muito legal. É muito fácil você atrair a atenção do inocente. Bota um cheirinho gostoso, né? Um cheiro bom, uma coisa colorida, e diz que não faz mal, que eles acreditam e vão lá. Ainda diz que é charmoso, enfim. O marketing da indústria, então, que é a dificuldade para a gente prevenir, né? Sempre é muito difícil de regular, e ele continua conseguindo conquistar com essa ideia de que é um comportamento jovem de fumar. E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de implantar as leis que vão acabar com essa atratividade dos produtos. Então, vamos lá. Em relação a esses novos desafios, desculpa, antes de eu focar logo neles, eu quis falar assim, vamos pensar o que a indústria faz que está tão certo, para ver por onde a gente pode agir também, né? Será que se a gente vê as estratégias dela não vai dar certo? O que eles estão fazendo agora? Eles estão aproveitando as propagandas do passado, estão recriando igualzinho para vender cigarro eletrônico. Estão simplesmente trocando a roupa, atualizando a cara do artista. Em vez de ser o artista do filme, agora é influenciador, enfim, por aí vai. Estão fazendo campanhas pagas, divulgando pesquisas que são super questionáveis, articulações políticas. Será que a gente não tem que fazer a mesma coisa? Então vamos lá. Cadê as campanhas que ajudam, que sensibilizam a mídia? Fumo passivo. Fumo passivo foi o que ajudou as pessoas a pararem de fumar. A gente fala que aquele cigarro fazia mal para a criança, para todo mundo que estava em volta. A gente tem que tocar nisso pesado. A gente tem muita pesquisa de instituições reconhecidas, isso divulgar. De repente fazer decretos e leis, cobrar de políticos que tomem atitude, vamos tirar isso de perto da escola, enfim.
pessoal antes não estava falando aqui de acabar com o ultraprocessado nas escolas, tem que tirar a venda de cigarro em volta de escola também. Apoio jurídico, eles usam isso muito, eles têm isso muito forte. Eu acho que a gente tinha que ter uma estrutura muito melhor de um apoio jurídico, né, para a gente poder enfrentar isso, porque eles usam isso para lidar com a legislação, para pensar como é que eu vou burlar aquela propaganda, como é que eu vou intimidar aquela fiscal lá no Rock in Rio, e eles fazem isso. E assim eles ditam as regras no comércio, nos eventos, e tem uma série de irregularidades. Aí eu me pergunto, como é que pode uma indústria que faz tudo, né, do mal, comete um monte de irregularidades, continuar surfando desse jeito, se a gente está do lado da lei, a gente está do lado das regulações e tal. Então vamos ver onde que a gente pode intervir nesse caminho. Se eles já correm, né, num evento de jovem grande para ver como é que eles vão montar o stand dele, a gente tem que estar lá antes também para dizer, olha, nesse evento você vai vender cigarro, tem que ser de tal jeito, tem que ter sinalização, enfim. Eu acho que a gente tem que se antecipar também. A gente tem poder para isso. Quem sabe a gente até fazer um processo? Será que tem que fazer um processo contra a indústria, já que eles estão há mais de 10 anos cometendo irregularidades em tudo quanto é ponto de venda, junto do Ministério Público? Eu estou questionando isso, gente, porque eu trabalho num programa que atende fumantes na rede. Eu acho que a gente tem que se unir com outros setores da própria prefeitura para conseguir fazer mais. Desculpa, uma coisa só. E eu acho que eles sabem das nossas fragilidades e desarticulações. Eles contam muito com isso. Eles sabem muito bonitinho. Não é à toa que eles cresceram na pandemia, né? A gente sofrendo para atender aquela loucura e a indústria do tabaco. Beleza, não vai ter fiscal na rua. Vamos implantar uma máquina para vender cigarro automaticamente em todo o metrô do Rio de Janeiro? Eles fizeram isso durante a pandemia. Por quê? Não estava ninguém olhando isso. As pessoas não estavam circulando. Tinha máquina em todo o metrô do Rio de Janeiro vendendo cigarro. Vamos aproveitar e fazer uma associação com as motos que vão entregar comida em casa para entregar cigarro? Vamos fazer propaganda de cigarro eletrônico? Eles cresceram loucamente na pandemia, a gente sabe disso. Então eu acho que a gente tem que fazer uma parceria entre os diferentes setores da prefeitura, que lidam com comércio e consumo de produtos de tabaco, desde a licença para a venda, e aí unir os esforços, né, para não ficar tudo em cima da fiscalização. Que já é algo errado, e depois a fiscalização vai ter que dar conta. Isso não está certo. E aí eu trouxe especificamente as urgências, né? Então, um desafio que está fragilizando, né, com a conquista que a gente já teve, enfim, a pressão toda da indústria que está rolando, que o pessoal vai falar mais, são os dispositivos eletrônicos para fumar. Eu acho que todo mundo já falou bem disso, mas enfim, só para repetir, se alguém tem dúvida, são todos os tipos de cigarro eletrônico, independente do nome fantasia que eles criam para tentar dissociar do cigarro tradicional e enganar com o discurso de redução de dano. Vape, pod, pendrive, vaporizador, tabaco aquecido, JUL, não importa o nome, né? E é a forma atual de você fornecer nicotina e alguns outros produtos tóxicos que também causam dependência e problemas para a saúde. Essa foto aqui não é no Brasil, gente, não se assustem, isso são competições internacionais, mas já imagina que legal, ficar competindo para ver quem solta mais fumaça tóxica, olha só, não é possível. Então é o risco que esse produto está fazendo de fazer fumar voltar a ser moda, ser aceito e banalizado em espaços fechados, sobretudo em shows e locais de jovens. Será que soltar fumaça e poluir o ambiente vai voltar a ser glamouroso, gente? Que coisa mais atrasada. Então eu não sei como é que a gente questiona isso com a garotada, não é possível. Aqui não vai dar para passar para vocês, porque eu acho que está sem internet, mas depois, olha, foi semana retrasada, essa cantora, Marvila, acho que chama, ela está cantando num show só reclamando. Gente, pelo amor de Deus, está aqui. Ó. Esse cheiro do cigarro está insuportável, gente. Eu não estou conseguindo cantar. A casa inteira está fumando. Mas eu amo vocês, tá? Ela fica brincando assim. Só ajuda a cantora aqui, está todo mundo fumando na minha cara. E os comentários, gente, são todos de apoio a ela e reclamando exatamente que hoje em dia as pessoas estão fumando. Então a questão é, o pessoal começa a fumar um cigarro eletrônico, daqui a pouco já está fumando outra coisa, então uma tolerância. E aí eu acho que a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, né? Em relação a essa proibição. É proibido, acabou. Cadê a cartaz? Cadê a lei? Cadê a campanha para a gente deixar bem claro para os comerciantes isso? Então eu acho que a gente tem que reforçar a legislação, divulgar os riscos, que esse produto não é inofensivo, que os trabalhadores estão mais, mas tem que chamar o trabalhador para junto da gente, porque são eles que respiram aqui 8 horas no trabalho, são eles os mais expostos, cobrar sinalização, denúncia, multa. E em relação ao comércio, a gente tem que chamar o CEOP, Guarda Municipal, Polícia Federal, para ver o que faz, porque o contrabando é crime. Então, isso, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Deixa eu acelerar aqui. Aqui é só para relembrar, gente, a gente já viveu isso. Então, eu vou dizer para vocês, é uma legislação muito bem aceita
A indústria do tabaco dizia lá atrás que não, mas não foi. Os comerciantes e tal, deu certo. A sinalização é obrigatória, então a gente tem que reforçar isso, lembrar que quando alguém é inaugurado, faz obra, tem que ter sinalização. Pensar, será que vai ter que ter um decreto da prefeitura para a gente fazer uma equipe para resolver isso? Campanhas e pesquisas e tal, sobre essa questão do fluxo passivo, poluição, e eu acho que a gente tem que envolver sindicatos, né, informar eles e cobrar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fez isso no ano passado. Quando a gente foi lançar o ambiente livre de fumo, a gente chamou o sindicato de hotéis, bares, restaurantes, para conversar com os garçons, mostrar que eles eram os mais expostos, que era um risco para eles, e otimizar todas as oportunidades que a gente tem. Então, por exemplo, eu sei que a vigilância costuma fazer muito curso com todo quanto é tipo de comerciante. Toda vez que eu fico vendo lá os cursos, eu já fico, ai meu Deus, podia falar um pouquinho só da sinalização, né? Uma breve fala, informar que cigarro eletrônico é proibido. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, porque as mídias são muito potentes, elas comunicam muito. E é isso. Vou criar também um decreto municipal específico sobre isso. Estou acabando. Ai, gente, aqui é a publicidade, que é um outro problema, que assim, a minha preocupação em relação à publicidade é o seguinte: se libera o cigarro eletrônico do jeito que a propaganda está com os outros cigarros, imagina o que não vai ser com o cigarro eletrônico. Então, eu acho que isso é muito importante da gente correr atrás. Na verdade, é proibido propaganda em ponto de venda desde 2011, teve regulamentações ao longo dos anos, mas é a indústria do tabaco que ajuda os comerciantes, entrega o material, ela que diz qual é a regra, né? Como é que pode isso? A gente vai nos estabelecimentos e eles dizem que o representante de venda faz um contrato, fornece o expositor, tabela de preços, diz aonde é para botar, que é para botar junto das balas, sim. E eu botei um asterisco, banca de jornal. Gente, banca de jornal é um nó, porque elas, enfim, são as mais difíceis, elas não seguem regra nenhuma, e é um sindicato de contato bem difícil. Eu trouxe brevemente exemplos. Isso aqui é uma banca de jornal. Vocês não estão vendo propaganda aqui? Será que não tem propaganda aqui? Olha só o tamanho do painel aqui em cima, cada maço enorme, que você não entrega para o consumidor, é só para propaganda. E cadê a advertência central? Eles pegam a advertência, que era para ser única, 20%, e quebram ela em vários pedacinhos. Aí, está lá a advertência. Aí você não vê, porque parece mais um maço ali. Então tem toda uma jogada por trás. E isso vocês vão encontrar em tudo quanto é lugar. Fora alguns outros materiais. Aqui, ó. Esses aqui, ó, são cigarros de enrolar, que também não estão com advertência, por aí vai. E aqui, ó, esse armário, gente, eu tenho certeza que isso é para botar um cigarro eletrônico aqui dentro e trancar. Que é um armário que vocês vão encontrar em banca de jornal, loja de conveniência. Não tem nenhuma advertência do lado de fora, cheio de produto. O pessoal da Anvisa, quando bate o olho aqui, diz que tem muito produto sem registro. Enfim, e aqui são os materiais que estavam dentro. E aqui, olha que bonitinho. Cigarro e Kinder Ovo, bichinho, isso tudo também não pode. Tem lei que diz que você não pode, você tem que botar produto longe dessas coisas. Ih, gente, minha apresentação está enorme, então pronto. São outras irregularidades que eu fui botando aqui, mas eu quero chamar a atenção para vocês. Nenhum local respeita a lei sobre o distanciamento de balas, doces e produtos infantis. Sempre vai estar perto. Tabacaria, uma questão, elas respeitam a lei de propaganda? Tem uma lei, né? E a lei estadual também diz o que pode ser tabacaria. E a gente sabe que de vez em quando, se você catar, você até encontra produto eletrônico em lojas oficiais. Fechando, então, eu acho que a gente tem a necessidade de repensar um pouco como é que é essa nossa relação com esse setor que vende cigarro, como é que está a nossa comunicação sobre os direitos e deveres, né, para eles serem regularizados. Eu acho que a gente precisa divulgar mais e comprometer com o cumprimento das leis e das regras, envolver sindicatos, associações, canais oficiais, né? Se você inaugura o seu estabelecimento, você depois não tem que ficar pagando alguma coisa, regularizando. Como é que você pode fazer tanta coisa regular e não ter uma comunicação sobre isso? Pensar na questão do processo, de leis novas. Eu acho hoje em dia que, na verdade, a gente tinha que fazer uma lei do cigarro sair da vista, ficar só em gaveta embaixo, sem nenhuma visibilidade. Porque eles conseguem burlar todas as regras de exposição, então esconde, né? Estou vendendo, mas está tudo aqui escondidinho na gaveta, sem nenhuma propaganda. Eu acho que é por aí que a gente tem que correr atrás. E eu tenho certeza de que o controle do tabagismo envolve e depende da união de vários setores, de fiscalização, de segurança, de comércio, de legislação, enfim, para a gente frear essa indústria multinacional que é muito poderosa e que está mandando. Infelizmente, ela está mandando. Agora,
A outra Ana Monteiro, por favor. Obrigada, Larissa. Obrigada a vocês que estão aqui. Eu estou substituindo a Mariana Pinho, que trabalha com a gente, a coordenadora do projeto de tabagismo da ACT, e ela teve que ir para Brasília para acompanhar essa audiência pública que está tendo no Senado, que ela não mencionou, e me pediu para vir representar a ACT aqui. Então, preparei uma apresentaçãozinha. Eu trouxe um pouco do que são esses novos desafios, que eu acho que vocês já estão sabendo, do cigarro eletrônico, né? E quais são as estratégias. Então, vou apresentar um pouquinho do que são as estratégias que a gente lá na ACT usa, que é muito o advocacy e a comunicação pro advocacy, por uma causa. A ACT é uma organização não governamental, ACT Promoção da Saúde. O nome vem da nossa fundação, que foi em 2006, em que a gente era focada no controle do tabaco. Então, nosso nome antigo é Aliança pelo Controle do Tabagismo, e a gente sempre trabalhou por políticas públicas de saúde. No começo do controle do tabagismo, foi o momento em que o Brasil precisava ratificar a Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo, que é um tratado internacional, e a gente começou a trabalhar, antes mesmo de ter um nome formal, mas foi daí que a gente passou a conhecer a Ana e outras pessoas que até hoje, né, a Ana, a gente é dinossauro nisso, que trabalhava com essa questão de controle do tabaco. E a convenção foi ratificada e, em seguida, a gente começou a trabalhar por uma das primeiras políticas previstas na convenção, que é espaços ambientes livres de fumo. E com o sucesso da medida, que foi muito difícil, foi todo um trabalho de advocacy que envolveu muito a sociedade civil, junto com os órgãos de governo, né? E teve a aprovação da lei antifumo primeiro em São Paulo, em 2009, depois teve um efeito dominó, outros estados adotaram, e em 2011 passou a lei antifumo nacional, só foi regulamentada em 2014. Então, todo filme que a gente vê agora, de pressão da indústria e tudo, a gente viu lá atrás, e os que vieram antes da gente, que tentaram implantar a proibição de fumo em aviões, e eles passaram pela mesma coisa. Então, esse é um círculo que não se fecha nunca, de pressão da indústria para manter seus privilégios, né? A ACT trabalha hoje em dia com prevenção de fatores de risco das doenças crônicas. A gente passou a trabalhar com alimentação saudável, agora mais recentemente com prevenção do álcool e Agenda 2030. Um pouco também, agora estamos trabalhando com plástico, que é resíduo de todos esses produtos, né? A lógica é que eles fazem mal, desde a saúde até o descarte, ao meio ambiente também. E a gente forma uma rede de parceiros que tem sociedades médicas, associações de saúde, de direito do consumidor, academia e pessoas físicas, né? Aí uma foto, a Ana deve estar aí na foto. A gente sempre tem um evento em Brasília, geralmente em agosto, em que a gente faz o advocacy na prática, indo à Câmara e ao Senado. Depois sempre tem essa foto clássica que esse ano não deu tempo de fazer. Um dos nossos objetivos é consolidar essa rede de representantes da sociedade civil para multiplicar a causa, a capilaridade das causas ligadas à saúde, todas as causas, mas ter uma capilaridade num país tão grande quanto esse, ter uma estrutura nacional fica muito caro. Então, com parcerias, a gente consegue levar a causa para outros lugares, saindo do eixo onde a gente fica, né? No advocacy,
nossa missão sempre foi essa, de influenciar tomadores de decisão, né, que inclui os poderes executivo, legislativo, judiciário, as agências reguladoras, né, e a gente faz isso por meio de visitas a gabinetes, cartas, abaixo-assinados, reuniões, audiências, mantendo contato periódico, né. E uma outra forma é através da comunicação, mobilizando, construindo apoio junto a formadores de opinião, que são os jornalistas, influenciadores, personalidades, as celebridades, né? E também fazendo campanhas em rede social, em mídia de massa, e mantendo sempre a conscientização e pressão em cima dos tomadores de decisão, né? Isso daqui é só para ilustrar a importância, a Ana falou isso, que teve aqui as políticas de controle de tabaco levaram uma redução muito importante, né, em 25 anos, teve uma redução de 50%, mas ainda é muito grande o percentual de fumantes, né, o número absoluto de fumantes até. E os novos produtos, que são os cigarros eletrônicos, são hoje em dia o principal aditivo, o principal desafio, porque eles juntam a questão da nicotina, do aditivo, né, que são os sabores acrescentados aos cigarros, e a tecnologia, né? A gente já ouviu falar diversas vezes da dependência da tecnologia, né? A gente vê pessoas o tempo todo com o celular na mão, buscando, você não vive mais sem estar conectado, né? Imagina entregar a nicotina com uma tecnologia de ponta, né? É muito poderoso, é isso que a indústria está fazendo, essa nova cara. Com esses novos produtos, vem de volta essa questão que a gente discute muito, que é a normalização. O processo do controle do tabagismo passou pela denormalização, né, do produto. O cigarro começou a ser tirado de restaurantes, de aviões, né? Antigamente a gente falava, eu peguei ainda alguns voos com gente fumando, e hoje em dia a gente olha para isso e vê que é um absurdo, né? Como que você conseguia ficar num voo com pessoa, não tinha uma divisão, né? Eu trabalhei, eu sou jornalista de formação, trabalhei em jornais e revistas, e todo mundo fumava. Eu vivia cronicamente com uma alergia que só realmente fiquei boa quando veio a alergia de fumo, né, a vida toda. E a gente traz de volta essa normalização. O cigarro eletrônico é um produto cool, bacana, as pessoas começam a achar que é normal, é só uma implicância, né, não fazer a proibição. E isso envolve um custo para a sociedade que é muito grande, né? A gente acompanha o primeiro estudo de custo da carga do cigarro, foi feito pela CT, um estudo pequeno, foi feito pela Márcia Pinto, não sei se ela veio aqui, mas pesquisadora da Fiocruz, e depois o INCA começou a fazer novos. Enfim, o último estudo mostra um custo de 125 bi, com os gastos de saúde, os gastos que a gente fala lá, indiretos, né, que são das aposentadorias, gastos também com cuidadores e tudo, é muito alto, né? E a parcela de impostos pagos pela indústria é de cerca de 13 bi. Então isso faz com que a conta não feche. Isso é só uma ponta do iceberg, né? O custo deve ser maior, mas apesar do discurso da indústria ser de que eles pagam muito imposto, esse imposto não fecha as contas que a indústria tem com a sociedade. E há todo um lobby para ser enfrentado, né? Eu listei aqui o que a gente vem usando, que é, por exemplo, o jornalismo investigativo, já que a gente sente que a imprensa está muito dependente de anúncios e desses eventos que até confundem o leitor, porque a pessoa acha que está lendo uma matéria, mas aquilo não passa de um anúncio pago, né? E, geralmente, quando você lê, você vê patrocinado por letrinhas bem pequenas. Ultimamente tem sido muito patrocinado pela BAT, né?
Então a gente vem usando o jornalismo investigativo, faz parcerias com o Joio e o Trigo, por exemplo, o podcast Ciência Suja, que é um podcast muito interessante. Eles foram lançados na época da pandemia e um dos episódios deles é um recordista da história que mostra como o discurso da indústria do tabaco, o discurso do tabaco é o pai de todo o negacionismo. O negacionismo que a gente vê agora contra as vacinas, a estratégia de apresentar a vacina como causadora de doenças e de distúrbios e tudo, vem da época da defesa do tabagismo, que não causaria as doenças que a gente sabe, né? A gente trabalha muito com pesquisa, eu acho que um dos fatores da ACT ter muita credibilidade, poder falar como conhecedor da causa, é que a gente sempre trabalhou com evidências. A gente não fala, não fume ou não use cigarro eletrônico porque não é legal. Não é isso. A gente tem toda uma evidências, é baseada em pesquisa, e para construir essas estratégias de comunicação com a imprensa e redes sociais e para fazer as denúncias que a gente vem e faz, né? Aqui um case que eu queria mostrar de uma matéria que foi publicada agora. A gente conseguiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que a população apoia a reforma tributária e conseguimos essa matéria na Folha de São Paulo. Ela saiu num dia no online, no dia seguinte foi na versão impressa com chamada de primeira página, e ela gerou entrevista em outros veículos também, está repercutindo até hoje, e ela aponta, eu trouxe esse slide que eu acho muito importante, que ela mostra sempre o tabaco como exemplo de produto que tem que ser taxado, né? Então, o tabaco acaba impulsionando, ele serviu de escola para os outros produtos, como ultraprocessados, todas as políticas, as medidas que foram tomadas no tabaco deveriam ser replicadas com os outros produtos, né? E a gente vem trabalhando em campanhas, né? Lançamos ano passado, se eu não me engano, esse estudo da nicotina, que mostra como a nicotina é uma droga muito mais potente do que se fala, né? E como ela é presente nos cigarros eletrônicos. Isso norteia toda uma campanha que a gente tem, que se chama Vape Vicia, Vape Mata, e que apresenta verdades, para chamar a atenção, né? Verdades sobre os cigarros eletrônicos, né? E esse imbróglio dos cigarros eletrônicos sai muito, a gente vê muito esse desejo de derrubar a regulamentação da Anvisa, né? Aliás, de derrubar a Anvisa como órgão regulador do cigarro, que abriria uma trincheira enorme para tirar a Anvisa da regulação de outros produtos, né? E a gente sabe que o imaginário, por meio de pesquisas, a gente sabe que as campanhas de advertência do tabaco ficaram muito marcantes. Então a gente repetiu a lógica de a ciência adverte, né? O Ministério da Saúde adverte, a ciência adverte, e é muito comum usarem a imagem do tabaco para refrigerante e salsicha. A gente lançou toda uma campanha sobre isso. Essa é a campanha sobre os cigarros eletrônicos, que está no site, eu botei aqui o site, né, 5 Verdades. E é isso, a gente mantém sempre essa atenção com o que está sendo feito. Hoje nossa equipe está lá em Brasília para essa audiência e parece que o negócio lá está pegando fogo. Eles prepararam toda a indústria, né, preparou toda como é que abre aulas de vapers, né, que estão lá fazendo a defesa. Então é isso aí, aqui tem meu contato, estou à disposição quando vocês precisarem. Vou ficar... Obrigada, Ana. Foi bem interessante sobre essas 5 verdades colocar que a venda é ilegal. Porque a gente
só ouve muito falar da questão que faz muito mal à saúde, né? E quantas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não sabia que era ilegal a venda. Né? Isso choca um pouco, porque a pessoa acaba contribuindo com um contrabando, né? No mercado legal. Ela está comprando um produto. Claro que muitas vezes podem até falar que não sabem por conveniência, mas eu acho que é muito frequente esse argumento de que sabia que fazia mal, que não era tão bom quanto divulgam, mas que não sabia que a comercialização era um produto de contrabando e crime, né? Então achei muito interessante. Agora eu vou passar a fala então para o Felipe Lima. O Felipe Lima vai ter uma participação bem interessante conosco. Ele é funcionário da prefeitura e ele vai um relato pessoal, né, da experiência dele como um ex-tabagista. Bem-vindo. Bom, como eu não tenho nenhum slide, eu vou falar por aqui mesmo. Antes de eu começar, deixa eu só fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que é ou já foi fumante? Você? Porque, justamente por não ser uma questão de eu ter um programa, alguma coisa assim, como vocês apresentaram, eu acho que esse relato pessoal é mais interessante eu falar do ponto de vista de uma pessoa que já passou, que passa por esse tipo de situação. Mas óbvio que, até para vocês aqui que nunca foram fumantes, mas com certeza conhece alguém, tem um amigo querido, um familiar, uma pessoa que fuma e você quer que a pessoa pare de fumar, espero muito que a experiência que eu venho aqui trazer para vocês possa ajudar, contribuir para vocês ajudarem essas pessoas também. Eu comecei a fumar, na verdade, como eu estava falando para vocês antes da gente começar aqui, uma coisa muito interessante. Meu pai, minha mãe, minha avó, ninguém da minha família é fumante. Nunca foram, e não só isso, desde novinho sempre me alertaram dos males que o cigarro faz, etc. E ainda assim, eu no finalzinho do meu ensino médio, por conta de um amigo, numa festa, acabei experimentando cigarro. E o mais interessante é que eu não comecei a fumar a partir daquele dia. O cigarro, para mim, num primeiro momento, era uma coisa muito associada à questão da diversão, de eu estar saindo com o pessoal, e aí estava bebendo, aproveito, fumo cigarro e tal. Mas no meu dia a dia eu não fumava. Até que houve um período, eu trabalhando já aqui na prefeitura, eu estava na época trabalhando na campanha do prefeito, em 2020, e a gente teve uma agenda num lugar que era uma área de risco, e acabou que eu quase me ferrei lá dentro. Então foi uma experiência bem traumática naquele momento. Eu me lembro que quando eu consegui sair da situação que eu estava, eu vi uma pessoa fumando do meu lado, era um senhor, naquela praça do Presunic, do lado da Cidade de Deus. E aí me veio um gatinho na cabeça, falou, nossa, quando eu faço uso dessa substância eu me sinto bem. Mas pela primeira vez, naquele dia eu não fumei para poder melhorar algo que já estava bom. Quer dizer, eu não estava num evento social e aí, unir o útil ao agradável, eu fumei como um remédio. Foi a partir daquele dia que eu me tornei de fato um fumantinho inveterado, né? Aquela pessoa que fuma para poder aliviar os estresses, os problemas da vida. E, pois bem, depois daquilo, comecei a fumar diariamente. Meu cigarro favorito era o Camel amarelo, era um cigarro bem forte, e fumava um maço por dia. Cara, eu tinha na minha cabeça de que eu nunca ia parar de fumar. Primeiro, por uma negação, porque eu gostava, eu falava, eu não vou parar de fumar, eu sei dos males que isso me causa, mas eu gosto. E se eu tiver que morrer por conta disso, fazer o quê? Paciência, eu vivi uma vida inteira sem fumar, vivi uma vida inteira sem aproveitar a vida com que ela tem o melhor para oferecer, até que começaram a aparecer os primeiros problemas. Eu tenho 23 anos, eu nem sou uma pessoa que tem décadas e décadas de tabagismo. Eu já tinha começado acordando enjoado, eu tinha dificuldade para dormir, eu tinha volta e meia acidez no estômago, de tanto que eu fumava. Eu não fumava mais só depois das refeições. Se tem uma coisa que eu misturava muito com tabaco, que eu adorava, era café. Cerveja até uma coisa que eu conseguia relevar de vez em quando, mas se eu estivesse tomando um cafezinho, eu queria fumar um cigarro. E aí chegou um momento em que eu comecei a me incomodar. A gente foi ficando amarelo, minha vida já não era mais a mesma, eu já não raciocinava mais direito, aquele bafo horroroso, aquela coisa de que você ia às vezes num evento que você era o único fumante, era aquele constrangimento, de você ter que ir para um outro canto, e aí você ia depois no beiro lavar a mão, passava um álcool em gel e nada funcionava. Falei, bom, acho que eu vou procurar ajuda, realmente isso aqui está começando a me incomodar. E assim, deixando bem claro aqui, o que funcionou para mim, eu acho que é uma coisa que pode funcionar para qualquer um, mas as coisas que eu tentei antes, que não funcionam para mim, não necessariamente não vão funcionar para os outros. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram sair do tabagismo usando terapia de reposição de nicotina,
Mas essa, particularmente, uma experiência para mim não deu muito certo. No começo até funcionou, mas passou um tempo, acabei caindo nessa de novo. Eu me lembro também que eu tinha feito um outro tratamento muito interessante, que parece que eu tinha ido num lugar lá na Terra do Flamengo, inclusive. A mulher parece que tinha um negócio de raio laser que ela aplicava no meu pulso, um negócio assim, e eu tinha ficado uns 20 dias sem fumar, depois daquilo. Até que teve uma vez que eu fui encontrar um velho professor de ensino médio, e aí fui na casa dele lá em Vista Alegre tomar um café, depois de muito tempo sem vê-lo. E aí aquilo, tinha um pão doce lá, já mistura açúcar, aquele cafezinho, e ele fuma o Camel amarelo, que era o cigarro que eu gostava. Aí, já era, voltei a fumar. Só que fiquei assim, não, fumei agora, mas vou recomeçar tudo mais e tal. Gente, não existe, esse negócio de sombras do cigarro é a maior mentira, que a gente inventa dentro da nossa própria cabeça, isso não é verdade. Pois bem, eu já estava prestes a desistir. Cara, eu tentei terapia de reposição de nicotina, eu tentei fazer sei lá o que, usei aquele negócio do laser no meu braço, vi inúmeras palestras de Drauzio Varela na internet, e aquilo, você escuta a pessoa falando por horas e horas, você concorda com tudo, mas por algum motivo você não consegue, tem alguma coisa que te impede. Até que teve uma vez que o YouTube tem essa coisa de recomendar para você, né, uns vídeos baseados no seu histórico que você havia visto anteriormente. Eu tinha visto um trecho de uma entrevista do Ashton Kutcher, aquele ator que está até sumido hoje em dia, que o cara está perguntando para ele, pô, você é fumante, né? Ele, não, eu não sou, eu parei. Ah, parou como? Cara, eu li um livro chamado Método Fácil para Parar de Fumar, de um escritor britânico, já faleceu, chamado Alan Carr. Ele falou, cara, eu li esse livro, é o mais interessante de tudo, o livro realmente, isso é verdade. O cara te incentiva a fumar enquanto você está lendo, o negócio até coisa intuitiva, calma, você não vai ler esse livro que parou de fumar. Vai, lê enquanto fuma, relaxa. Eu falei, pô, claro, se você está falando perfeitamente, isso daí é uma coisa que você vai fazer com toda facilidade. Mas o que eu achei interessante desse livro é que ele ataca a questão do tabagismo por um caminho diferente. Como um ex-fumante, deixando uma coisa assim bem clara para as pessoas que não são fumantes, salvo raríssimas exceções, falar dos males do tabagismo, da enfisema pulmonar, de que você vai morrer, de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso vai fazer a pessoa fumar ainda mais, justamente porque ela vai tentar fugir dessa coisa inevitável que vai vir para cima dela. Fumar relaxa, isso daí não tem jeito, a pessoa se sente relaxada. Então, quando você fala dessa questão do que vai acontecer com a pessoa, ela quer fugir desse tipo de problema, então ela vai fumar cada vez mais. Isso é uma rebeldia não contra você que falou, mas contra a própria cabeça. O que esse livro ataca? Quais são os pontos que ele coloca aqui? Pelo menos a mim ajudou o Ashton Kutcher também, pelo visto. E de acordo com o escritor, 90% das pessoas que fizeram esse tratamento lendo esse livro conseguiram parar de fumar. Até porque eles devolvem o dinheiro para as pessoas que não conseguiram parar. E teve somente uma taxa de 10% de pessoas que solicitaram devolução. Ele ataca esse livro em todos os argumentos que o fumante inventa para si mesmo do porquê que ele continua fumando. Todos. Tem uma parte do livro, por exemplo, muito interessante, que ela fala dos estados de espírito que se confrontam. Vamos pensar assim, estresse e relaxamento. São dois estados de espírito completamente distintos. Mas em cada um deles você inventa uma desculpa do porquê que você está fumando. Você está estressado, você fuma para relaxar. Você está relaxado, você fuma para curtir o seu relaxamento. Outros dois estados de espíritos que se confrontam: o foco, né, a concentração e a distração. Se eu estou focado, eu fumo para melhorar o meu foco, para ficar cada vez mais focado. Bom, se eu não estou focado, se eu não estou fazendo nada, ou seja, o oposto do meu foco é o tédio, eu fumo porque eu não estou fazendo nada. Então eu vou fumar um cigarro. No final de contas, o que ele deixa bem claro aqui é que fumar, isso não é um hábito. Porque existe essa coisa também, muita gente fala que isso é um hábito, não, isso é um vício numa droga. Ninguém fala que uma pessoa tem hábito em usar heroína, por exemplo. Ele usa esse argumento no livro, eu achei isso genial. Agora, eu imagino que daqui ninguém nunca usou heroína, graças a Deus, mas você consegue imaginar na cabeça uma pessoa tendo prazer em injetar uma agulha na própria veia? Na cabeça dessa própria pessoa, isso é um prazer? Ela está sentindo algum prazer? Não, ela está se afundando numa coisa, num poço sem fundo. E quando ele colocou isso nesse livro, eu pensei, gente, eu vou começar a analisar meu próprio comportamento. Porque
quando eu fumo, quando eu tenho a minha dependência química, eu estou fumando enquanto eu mexo no meu celular, eu estou fumando depois que eu comi alguma coisa, eu fumo enquanto eu bebo um cafezinho. Ou seja, eu nunca parei para sair do meu corpo e me observar fazendo isso. Então eu fiz esse teste. Eu acendi um cigarro, e é como se eu tivesse saído e me observado, eu fazendo aquilo. No final de contas, esse livro conseguiu mostrar para mim uma coisa que talvez eu acho que, na minha percepção pessoal, nenhum outro tratamento iria conseguir mostrar. Fumar não é tão bom assim. No fundo, não é, sabe, isso tudo. O fumante é que não sabe mais como a vida dele era antes dele ter começado. Você não fuma depois do almoço para complementar, porque ajuda, porque é aquele extra, aquele tempero. Pô, você fuma porque você é um viciado. Você não saboreia sua refeição e depois puta de estômago cheio, um momento de cigarrinho, do café para completar. Mentira, se você não conseguir almoçar naquele momento, você ia fumar de barriga vazia. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes eu já não tive problema no meu estômago por conta disso? Então, esse livro, ele, aos poucos, vai atacando todos os argumentos, ele meio que fecha um cerco sobre você. Ele trata de situações opostas em que você inventa uma desculpa para continuar fumando e te mostra, olha, não é bem assim, na verdade você está viciado numa droga. Da mesma forma que uma pessoa injeta uma agulha de heroína no próprio corpo, óbvio, não é uma comparação no sentido dos males que isso faz para a saúde, mas dá para sim fazer uma comparação psicológica sobre você utilizando uma substância, sobre isso acabando com a sua saúde, com a sua vida. E teve um momento também que eu fiz o seguinte, eu já acendi um cigarro, ao invés de puxar, eu só cheirei a ponta dele. E dá vontade de morrer. É um negócio inacreditável. Realmente, quando você puxa o cigarro e ele vai para o seu pulmão, o efeito que a nicotina ela libera nos seus níveis dopaminérgicos, ela consegue ser superior à sua percepção do mal que isso está fazendo para você. Por isso que você nunca vai conseguir sentir o mal que isso te faz, a não ser quando você apaga aquele cigarro e fica os primeiros 10 segundos meio ruim, aí passa 5, 10 minutos, se seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se regenerar, e aí você vai lá e acende outro. O mais importante de tudo, não existe nada como um último cigarro, para poder concluir. Não existe nada como um último cigarro. Como eu falei, eu já tinha ficado 20 dias sem fumar, fui fumar um cigarrinho porque tinha todo aquele esquema, tinha um café, tinha um doce para comer, meu professor fumava a marca que eu fumava, e aí eu tinha caído de novo, fiquei meses e meses fumando, até que esse livro aí conseguiu me ajudar. Por que eu estou falando que não existe nada como o último cigarro, de acordo com o que esse livro falou? Quando você fuma e depois para, você tem os sintomas de abstinência e você vai fumar só mais um. Mas esse sintoma de abstinência é causado pelo próprio cigarro. A única forma de você quebrar esse ciclo é parando. Se você não conseguir parar, você nunca vai quebrar esse ciclo. Você sempre vai ter um estado de espírito que vai te exigir que você fume um outro cigarro. E aí você vai herdando isso cada vez mais. Você pode diminuindo aos poucos, que é uma coisa que, sinceramente, muita gente tenta fazer isso. A grande maioria acha que se engana. Esse negócio de parar aos poucos é muito difícil. O próprio cara que fala no livro, pode ser que exista assim uma taxa de sucesso. Eu acho que a experiência individual é válida, mas a gente tem que tomar cuidado com as desculpas que a gente inventa para a nossa própria cabeça. A melhor hora para parar de fumar é literalmente agora. Pronto, se tivesse alguma pessoa fumando e está me ouvindo, a melhor hora para parar é agora. Se você fumar só mais um, daqui a 2 dias o seu estado de espírito vai ser exatamente o mesmo. Eu sei o que é isso. Eu passei por isso. É no café, é no almoço, depois de você ter um relacionamento com alguma pessoa. Sempre tem aquela situação que, mas agora pede. Você está viciado na droga, você está se enganando. Quando talvez você estiver no hospital, quase morrendo, que talvez uma das piores. Olha isso, que loucura. O meu maior medo de morrer é afogado. É o que eu mais tenho medo de morrer. Ou seja, alguma coisa relacionada à respiração, ao pulmão. Cara, imagina uma enfisema pulmonar, você não está sequer debaixo d'água, parece que você está se afogando em vida. Então, eu acho que essa é a minha experiência. Se vocês têm algum amigo, alguma pessoa, um parente que fuma, isso daqui é um ato de amor. Esse livro aqui salvou a minha vida e ele, recentemente, está sendo utilizado como um tratamento, uma política de Estado, se eu não me engano, num país nórdico, eu esqueci o nome agora. O método fácil para parar de fumar, do Alencar. E se eu puder dar essa contribuição, vocês agentes de saúde, tentem trazer isso para a Prefeitura do Rio de Janeiro como um programa pioneiro. Isso daqui salvou a minha vida mais que qualquer outra coisa. Muito obrigado. Nossa, excelente. Uau, Felipe, obrigada, viu, pela tua
compartilhar a tua experiência. E eu achei interessante na sua participação, porque não é somente uma mesa técnica, que quem nunca fumou é fácil falar, né? Que o cigarro faz mal, que a gente não deve fumar. Agora, você trouxe uma experiência exitosa, né? Você vivenciou tudo isso, vivenciou o vício e venceu, né? Então, o teu relato é uma esperança para quem sabe, né? Todo o mal que faz, mas não consegue deixar de fumar. É uma coisa para a gente realmente levar para o secretário, né? Quem sabe a gente implanta aqui no Rio. Obrigada, viu, pela participação. Eu agradeço. Bom, gente, nesse momento eu abro então para perguntas. Eu estou na área de fiscalização, se alguém tiver pergunta de fiscalização, eu posso contribuir. A Ana na promoção da saúde, a outra Ana como sociedade civil, no trabalho também de promoção da saúde, e a experiência pessoal do Felipe. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Olá, boa tarde. Como ninguém se colocou para fazer uma pergunta, eu como fumante ainda me coloco. Eu vim na curiosidade de assistir a palestra com relação às questões de fiscalização, que eu concordo com tudo, mesmo sendo fumante, mas foi muito interessante ter a experiência do colega. Eu vou tentar agora esse novo método também, para ver se eu consigo. Eu já passei por isso também, tentar nicotina, então eu não consegui. E aquela coisa que a gente sempre ouve, né, que a pessoa tem que querer parar, mas aí eu não quero parar, então tem essa questão também, né? Mas enfim, a questão que eu vim pensando aqui desde o início, na colocação da proibição dos vaporizadores e tudo, né, é que na experiência pessoal como fumante também, e nas buscas e procuras, procurando entender também sobre esses dispositivos, eu encontrei que existem alguns desses vaporizadores que eles não têm um refil, eles não têm um produto no equipamento. O equipamento ele é vendido para que o usuário coloque ali o tabaco, alguma erva seca, para que ele utilize, e aquele produto no equipamento, ele não entra em combustão, né? Ele apenas é aquecido e a pessoa então inala aqueles vapores. E a gente pensando que a via inalatória é uma via de administração e por isso é que o cigarro é tão viciante, né? Enfim. Mas aí eu pensando, como farmacêutico que sou, pensei, poxa, interessante, o equipamento, ele eleva a temperatura do produto, da erva ali, né, seca, da nicotina que seja, do tabaco. A pessoa, ela não ingere todos aqueles compostos que seriam nocivos por conta da combustão que ocorre quando a gente fuma um cigarro, normalmente, né? Você está inalando ali, todos aqueles produtos cancerígenos que também são produtos da própria combustão do tabaco e do papel, né, digamos, alcatrão, que vai junto e que são muito mais prejudiciais. Então eu fiquei pensando, talvez esse equipamento fosse uma possibilidade, que é o argumento, inclusive, dos fabricantes dos vapes, né? Fosse uma possibilidade para a redução de danos, porque eu não estou tendo a combustão, estou tendo apenas o aquecimento e ali como seria a vaporização mesmo, né? Ou a sublimação daqueles óleos essenciais para que eles sejam ingeridos pela via inalatória. Só que a Anvisa entendeu que todos esses dispositivos são a mesma coisa, proibiu esses dispositivos como sendo prejudiciais como qualquer vaporizador. Eu até entendo que os vaporizadores que têm os óleos essenciais, eles são muito mais prejudiciais, e foi os que causaram mortes e tudo, por conta de outras substâncias que estariam naqueles óleos ali, que eram usados como refis, né, do equipamento. E aí minha questão ficou essa, eu achava que pelo menos um desses poderia ser menos prejudicial por conta de não ter a combustão do produto, e apenas o aquecimento para a inalação dos óleos ali, ou dos óleos essenciais daquele produto que o usuário estaria ingerindo, né? E aí eu não sei se, eu não tenho conhecimento para saber se houve esse envolvimento técnico, digamos assim, para separar esses produtos, mas no meu entendimento a legislação da Anvisa, ela proibiu tudo que é cigarro eletrônico, vaporizador, colocou tudo como proibido, tanto o comércio como a importação e a utilização desses produtos. Era só essa inquietação que eu queria colocar mesmo, e eu não sei se há alguma informação a respeito disso. Eu não sou... Eu posso começar e depois a Ana segue.
Não sou especialista no produto, né? Mas a alegação da Anvisa foi que não existe evidência descolada de conflito de interesse que prove que que eles têm segurança. As pesquisas que mostram que eles seriam supostamente mais seguros foram pagas pela indústria do tabaco ou por fabricantes de cigarros eletrônicos. Então, até agora, essa última discussão que teve foi ano passado, né, 2022, que manteve a proibição, não tinha provas concretas de que seria, sem conflito de interesse, que seriam mais seguros. O que eu sei, né, enfim, em relação a essa proibição da Anvisa, é proibido desde 2009, aí teve aquela pressão toda. Em 2019 eles abriram essa audiência pública e foram coletar pesquisas pelo mundo. E tudo que eles tiveram acesso, além de tudo que a Ana está falando, assim, nada comprovou que esses produtos sejam seguros. Na verdade, todos têm nicotina, então se você está dando nicotina, você está mantendo a pessoa dependente, e na verdade tem um monte de outras químicas, então até porque eles são consumidos de outra forma, você tem que de alguma forma fazer o produto entrar, não fazer você tossir loucamente, enfim, sempre tem algum tipo de química, né? Então eles falam muito do tal, eu acho que é o Juul, que tem sal de nicotina, que aí tem enfim, então quando você vai vendo, é uma quantidade de química que você está botando para dentro, e no fundo a indústria quer que você continue consumindo nicotina. Então é um papo, assim, que eu sei que o fumante sonha loucamente que crie alguma coisa que faça ele continuar fumando sem perigo, mas infelizmente, assim, eu brinco quando a gente vai dar palestra, assim, às vezes o pessoal mais jovem, maconha, já começa, né, aquele papo, sempre tem que perguntar. Eu falei, gente, é natural? As plantas são naturais. O que não é natural é a gente fumar. Então, vamos mudar um pouco isso. A planta pode ser natural quando está lá plantada, mas ficar botando fumaça para dentro, ou, enfim, não importa de que forma, isso aqui não é natural. Então, a gente vamos quebrar um pouco essa ideia de que fumar, enfim. Mas, enfim, são as linhas que a gente tem que pensar para ver o que ajuda a gente a pensar que não vale a pena fumar. Que é legal, né, gente, que ele falou, né, que cada um vai descobrir onde está o nó que te ajuda. Mas é interessante, eu estava dando uma olhada no livro, até ele fala muito desse lado da dependência psicológica, que eu acho que é muito isso, que é isso. É por isso que o pessoal fica querendo remédio para parar de fumar, porque o remédio não vai apagar a coisa mais complicada. O remédio ajuda sim, ele ajuda você a não ter abstinência. Mas enfim, eu confio muito no levantamento da Anvisa, a gente acompanhou de perto os estudos e tal, e quando você vai ver as pesquisas que defendem, são todas enviesadas, né, não funciona, e no fundo é um jeito de dar nicotina. Eles até dizem que não tem nicotina, e tem, quando o pessoal vai lá estudar, tem sim. Então eles mentem escancaradamente, então não dá para confiar. Bruno, a relação à parte química, né, porque elas também estavam falando da parte emocional, do hábito e tudo isso. Teve uma professora que procurou o Anvisa, porque ela desenvolve uma pesquisa com alunos de mestrado, doutorado, então ela seria a pessoa mais indicada para te responder isso, né? E a gente tem feito bastante assim relacionamento profissional com ela, pensando até em estudos, com as apreensões que o Anvisa eventualmente faz e tal. E ela disse que isso que você comentou, né, de você achar que como aquilo é só aquecido, não tem uma combustão total, tudo isso. Ela diz que já nos estudos que ela tem, que são estudos que ainda estão começando, porque ela depende de doações, né? Como aqui é proibido a venda, então ela não tem como comprar para fazer, legalmente falando, ela não tem como comprar para fazer esse estudo. Mas diz que com esse aquecimento se geram outras substâncias, novas substâncias que são tóxicas. Eu não lembro se ela me falou de 600 ou 6.000, uma coisa assim que é enorme, né? E fora que esse propilenoglicol, ele é como se fosse um óleo. Então, quando você aspira isso, né, via inalatória, ele começa a depositar isso no teu pulmão. Então, você vê os efeitos de dispneia, nessas doenças como a EVALI, em pacientes muito novos. Como a Ana falou, a gente não tem tempo ainda de ter estudado a relação com o câncer, porque já é uma coisa mais a longo prazo, e é um produto relativamente novo, né? Mas a gente já sabe que tem pessoas muito jovens que estão precisando, para poder respirar, tirar pedaço do pulmão, né? Porque esse óleo vem ficando depositado nos brônquios, nos bronquíolos, e tem interrompido o processo da troca gasosa.
Então, todo esse relato que você fez é mais uma prova de que a indústria paga essas matérias para parecerem matérias científicas, para as pessoas lerem e acharem que é redução de dano, porque falar que é redução de dano é politicamente correto, né? E, enfim, é para captar pessoas. E como os clientes da indústria do tabaco, eles estão morrendo, né? Eles morrem, a gente sabe que morrem. Então, eles precisam renovar a clientela. E aí, para renovar a clientela, eles precisam conquistar público jovem, os adolescentes, né? Cada vez mais jovens. Então, toda essa estratégia de marketing com relação a isso. Então, eu fico contente da tua participação, né? Você sabe o quanto eu gosto de você. E como você se interessou pelo livro, eu vou anotar o nome para depois te passar. Eu já anotei. Só também, se puder ter uma contribuição, já que você é fumante, essa coisa do redução de danos, que o pessoal, isso só prova também um ponto que eu falei, é uma coisa de se auto-enganar. A pessoa que consome isso fala, não, redução de danos, redução de danos que não acaba nunca, né? É inacreditável. Ela vive reduzindo, essa redução não tem fim. É por isso que eu falo que eu sempre fui meio, depois que eu li, que eu finalmente percebi que essa coisa cara, é uma mentira. Vai ter aquele dia que você vai estar mais estressado e você vai acabar fumando mais. Hoje eu estava mais estressado. Hoje, depois então o resto da sua vida você nunca mais vai ter dia que você vai se estressar. Foi só hoje. Essas coisas acontecem. Posso te dar um conselho, cara? Uma coisa que me ajudou bastante, porque eu falei que esse livro me ajudou a parar, mas não quer dizer que eu não tive crise de abstinência. O que esse livro, na verdade, fala que ajuda muito é saber separar a crise de abstinência, que é física, da psicológica. Porque quando a gente fuma, como ele é uma mistura de um efeito químico com, como é que eu vou dizer, um ritual, aquela coisa de acender, botar na boca e tudo mais, a gente tende a não fazer essa diferenciação. O que é o meu vício psicológico e o que é o meu vício físico? E uma coisa muito importante que esse livro mostrou é que o vício físico, primeiro ponto, ele não é tão ruim assim. Você sente uma dor de cabeça leve, você sente uma fome, você sente uma certa inquietação que um copo d'água gelado resolve. O problema é seu vício psicológico, aquela coisa de que seu almoço nunca mais vai ser tão gostoso quanto ele já foi, que o cafezinho que você vai tomar nunca mais vai ser tão bom. Eu mesmo até hoje passo na frente de uma banca de jornal ali na Cinelândia e é todo um cenário que eu acho maravilhoso, que é uma banca que vende um café expresso ótimo e vendia um tabaco em varejo que eu adorava. Na época eu trabalhava no campo ano passado, todo dia eu ia lá. No centro do Rio é um lugar que dá vontade de fumar, um negócio inacreditável. Então tem todos esses fatores. O que ajudou no meu vício psicológico? Só para terminar então. O vício físico não é uma coisa tão ruim, cara. Não é uma coisa tão ruim. Você sabe que não é. Tenta se observar quando você estiver na abstinência. Tenta fazer essa experiência que eu falei. É como se você estivesse saindo do seu corpo e se olhando. Sabe qual é a abstinência que é ruim? Da fome. Se você não comer, você vai morrer. E o que vai acontecer se você não fumar? Nada. Só vai melhorar. Sobre o vício psicológico, que esse é o verdadeiro monstro. Esse sim é o verdadeiro monstro. Porque apesar dele não ter nenhum efeito físico sobre você, ele controla a sua mente. Ele faz você achar que nunca mais vai aproveitar a vida de novo. Uma coisa muito interessante que não está nesse livro, mas que é uma coisa que eu pensei para mim mesmo, eu tinha visto uma vez na internet e falei, nossa, é genial, vou tentar, e funcionou. É um método chamado surfar na abstinência. O que é isso? Você vai ter os seus sintomas, alguns em maior, outros em menor grau, isso vai de pessoa para pessoa, mas quando você tem esses sintomas, cara, respira fundo, mas não fuma, não tenta se distrair, cara. Enfrenta ele de frente, nem beba água, só enfrenta ele de frente. E lembra que isso só está acontecendo porque você não fumou. E a cada dia que passa, isso na verdade ele tem um pico, ele vai subindo a cada dia que passa, depois de um momento ele começa a cair. Mas passa a ser prazeroso, até na própria subida, até quando o troço vai ficando pior. Como que passa a ser prazeroso? Porque você entra na sua cabeça, meu Deus, eu estou numa transformação. Depois de anos tem alguma coisa diferente acontecendo comigo. Eu estou controlando isso. Eu estou conseguindo parar. Se o meu corpo está nesse incômodo, é porque eu estou conseguindo seguir adiante com uma decisão que eu tomei. Eu estou tomando as rédeas da minha vida em relação a uma decisão e eu estou sendo mais forte do que isso. Então, quando você consegue... Cara, isso é só uma questão de coisa de colocar na cabeça, sabe? Você não precisa usar nada, você não precisa fazer nenhum tratamento XYZ. É só uma questão de que quando estiver acontecendo, você lembra, eu sei que sensação é essa. Essa é a sensação que só os fumantes sentem. Daqui a algum tempo, nem isso mais eu vou estar sentindo. Mas não é tão bom que eu esteja sentindo isso, que dor de cabeça é maravilhosa. Se eu tivesse fumando, talvez eu não tivesse essa dor de cabeça. Né? Não é maravilhoso eu estar sentindo essa inquietação?
Eu sei que isso vai durar no máximo 3 semanas, mas não é bom que isso está acontecendo. Eu estou conseguindo passar por isso? Aí, cara, aí você percebe que você conseguiu vencer, sabe? Perfeito. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Só uma coisa rápida para o Bruno, se o Bruno quiser, a gente tem tratamento para parar de fumar em todas as unidades de saúde também, tá? Enfim, mas é que varia também do local e tal, mas uma coisa que é importante que ele falou aqui, assim, você, nesse momento de parar de fumar, que eu recomendo, assim, tenta se ligar, associar, começar a fazer coisas boas para compensar a falta desse companheiro de tantos anos que te dá tanto prazer. Porque senão você só tira uma coisa que te dá prazer e vai ter falta. Então é um momento, por isso que eu acho que é bom parar de fumar, porque a pessoa também começa a melhorar a qualidade de vida. Porque presta atenção um pouco mais na comida, começa a comer nas horas certas, de repente vai fazer atividade física, pega livro para ler, enfim, é um momento que você tem que pensar em algumas mudanças para te ajudar, principalmente no início, porque depois é um pouco assim, começa a ver as coisas boas, não, eu estou respirando melhor, já consigo subir a escada, aí você também vai ficando, e vai passando esse pico, né, que ele disse, inicial da abstinência, então depois vai ficando mais prazeroso, e o dinheiro vai aumentando, enfim, aí a gente também fala das vantagens, né? Na verdade é isso, tratar fumante você tem que falar de coisas boas que ele vai ganhar, né, para ele passar. Já te mandei a foto do livro. Boa tarde, meu nome é Andréa Correia, sou do IFISA também, tá? Minha pergunta vai para a Larissa. Larissa, também trabalho com fiscalização, né? Eu queria saber de você, né? Quais foram os impactos que a indústria do tabaco, essa pressão que a gente sente, né? Que os fumantes sentem, que todo mundo sente, a gente da área de saúde também, mas quais foram os impactos que essa pressão toda que se tem em cima da questão da fiscalização mesmo? Queria que você falasse um pouco sobre isso, suas experiências sobre isso. Tá? Obrigada, Andréa. Realmente o grupo de fiscalização sofre pressões, né, da indústria. Eles têm um apoio jurídico, né, um corpo jurídico pesado, e antes eu dizia que eles tentavam burlar a legislação. Hoje eu digo que eles simplesmente não respeitam a legislação de uma maneira muito tranquila, né? E isso muito por conta que os grupos de fiscais nos municípios, eles são pequenos se a gente fizer a proporção habitantes, né? Então, assim, a quantidade de estabelecimentos que hoje em dia vende cigarro, a banca de jornal, ela é qualquer coisa menos banca de jornal, né? Ela vende um monte de coisa, inclusive cigarro. As tabacarias, que, como a Ana falou, existe até uma legislação. O que determina um local, que autoriza esse local ser tabacaria? Ele tem que ter um faturamento maior de 50%, enfim. Só que isso não é fiscalizado, né? Isso aí já não é uma atribuição nossa, do fiscal sanitário, mas a gente sabe que o cigarro é vendido perto de escola, perto de hospital, perto de repartição pública, vende a varejo, o acesso ao cigarro está muito fácil, né? Está acessível, inclusive para menores de idade. Existem pesquisas que mostram, né, que 9 entre 10 adolescentes que tentaram comprar cigarro conseguiram comprar. Então, eles são fortes nesse sentido de estratégias, de tomar, de implantar coisas para aumentar as vendas e captar mais clientes, porque eles sabem que o fiscal não dá conta de fiscalizar tudo que tem para fiscalizar. Por outro lado, a Ana até comentou, por exemplo, a gente tem que se antecipar aos grandes eventos, a gente tem que estar lá, a gente tem que dizer como eles vão vender, como eles vão fazer. Então, isso a gente já faz. E eu, por exemplo, fui vítima de uma situação dessa. Nós fizemos várias reuniões, né, que a gente chama na fiscalização de prévias, de orientação. Você vai colocar então uma tabacaria no evento X? Perfeito, olha, não pode ter propaganda, os produtos vão ter que estar expostos à venda, né? Não pode ter produtos estranhos, que a gente chama na legislação, que é o que são aqueles maços grandes, são placas, não pode, só realmente o que vai ser vendido, porque aí um produto à venda não é propaganda, o que você está lá colado, você configura, não é produto à venda, você está expondo então para divulgação. E foi feita toda essa orientação e, enfim, várias reuniões na nossa sede, portas abertas e tal, para orientar. E aí a estratégia deles qual foi? Vamos pegar essa pessoa, essa fiscal, e vamos entrar com um pedido na justiça, um mandado de segurança, para impedi-la de trabalhar.
Então, apesar da gente ter se antecipado para que as coisas naquele evento dessem certo, né, eles jogaram sujo com a gente. Porque nós nos abrimos as portas, conversamos, orientamos, e quando no meu primeiro dia de trabalho nesse grande evento, nesse evento de massa, eu fui impedida de trabalhar por um mandado judicial. Eu fiquei 12 dias sem poder exercer o meu cargo, né, a minha função de fiscal sanitário. Então, nesse momento, a gente, com parceria com a Anvisa, as coisas não ficaram, não correram soltas, simplesmente porque nessa parceria com a Anvisa, as fiscais se apresentaram no local e eles acabaram sendo autuados, enfim. Mas quando você vê uma grande indústria, um grande escritório, né, pedindo a um juiz, fazendo uma petição para te impedir de trabalhar, realmente você sente uma formiguinha contra um gigante, né? Então, na apresentação da Ana, quando ela diz que a gente tem que se unir, os vários órgãos, né? A gente tem que condicionar. Você quer vender cigarro, você quer ser tabacaria? Então, primeiro, antes de eu te dar o alvará, você precisa conhecer as normas, a legislação do tabagismo, você precisa dizer que você está ciente, né? Afirmar que você está ciente, que você não pode fazer isso, porque senão fica tudo na mão do fiscal. E o fiscal, ele é assediado o tempo todo, né? A gente corre risco na rua, não somente nessas pressões que são indiretas, mas em questões até diretas, porque o Rio de Janeiro não está para amadores, né, como as pessoas falam. Então o fiscal está exposto, o fiscal corre risco, e quando o fiscal faz um trabalho que começa a incomodar a indústria, né, ele é facilmente descartado, porque então vamos entrar na justiça, vamos dizer que a fiscal vai multar, vai interditar, vai cometer atos teratológicos. Essa foi a palavra que o advogado colocou no documento que me impediu de trabalhar. Então, essa pergunta eu acho que é bem pertinente, e ela até reforça o que a Ana Ricim falou. Nós precisamos, dentro da prefeitura, conversar com os outros órgãos, Secretaria de Ordem Pública, a Coordenadoria de Licenciamento, né, que outorga o alvará, para a gente colocar algumas condições prévias à concessão do alvará, para que a gente, como fiscalização, a gente já tenha um pouco, né, assim, já tenha certo limite, né? Não, a coisa não pode correr solta e ficar tudo na fiscalização. Tá bom? Obrigada, André. Não, é simples. É porque, para você que é o representante, né, representante da prefeitura nesse aspecto geral. A gente sabe que existe na liberação de alvará uma restrição com relação à escola e bar, né? Você tem eu não sei especificamente porque é um outro fiscal que faz isso, mas que você não libera em algumas situações de distância de escola. A gente tem visto tabacaria do lado de escola, então era uma coisa que eu queria que você levasse isso, sabe? A gente tem até foto para mostrar, se você quiser, que é uma coisa assim, muito absurda. A escola está aqui, a tabacaria está aqui. E era muito importante que tivesse alguma lei com uma restrição. Tá? Assim, eu trabalho na subprefeitura da Zona Norte, então é uma região que, ao contrário do centro e da Zona Sul da cidade, a irregularidade ela acontece não só com muito mais frequência, mas até mesmo na mentalidade do serviço público que atua na região como um todo, não só a prefeitura, governo do estado, governo federal, acho que na sociedade como um todo naquela região, ele é normalizado. Então, o seu questionamento, na verdade, na cabeça de muita gente pode ser assim: peraí, isso é proibido? Que nem aquela coisa do Zeca Pagodinho, né? que ele tem aquela coisa de jogo do bicho, quando foram perguntar para ele, mas o que você acha do jogo do bicho ser proibido? Mas é proibido? Então, isso vale a mesma coisa. Pois nem sabe. Então, assim, isso acontece realmente. Eu vou te falar uma coisa: eu fiz meu ensino médio em Cabo Frio, que é uma cidade com uma organização pública, óbvio, uma cidade muito menor, etc., mas uma organização pública melhor do que a do Rio de Janeiro. E eu, com 17 anos de idade, eu saí do meu pré-vestibular e comprava, às vezes, cigarro. Então, isso, pré-vestibular do lado de uma banca de jornal, né? Então, eu acho que o que precisa acontecer, antes da gente falar da aplicação da lei, é a gente ressignificar a lei em si.
Porque não é porque a regra existe, é aquilo, né? A lei no Brasil não é uma questão de ter ou não ter. Essa lei peca ou não peca. Infelizmente, as pessoas são desse jeito. Então, eu acho que é uma questão de ressignificar a lei. Falar, peraí, gente, vamos tentar botar isso daqui do zero, porque se a gente for fazer uma fiscalização agora, a gente vai fechar uma parte dos bares que existem na cidade do Rio de Janeiro. A grande maioria é do lado de escola, do lado para vestibular. E é o que eu falei, garotos jovens vão lá e compram um cigarro. Agora, ainda mais essa onda de vape aí agora que tem também, né? Pois é, para você ver. O vape, que é um negócio que é proibido, não é reconhecido por lei, eu consigo comprar numa banca de jornal no centro da cidade. Compro em Niterói, compro em Nova Iguaçu, compro em São Gonçalo. Eu compro na zona sul do Rio de Janeiro, que é um lugar que o poder público ele é mais presente. Então, eu entendo o seu ponto, isso é uma coisa que eu inclusive quero levar para o subprefeito, talvez uma força-tarefa, algo do tipo, para a gente conseguir fazer um mapeamento. Olha, não está legal isso daqui, esse comércio que vende cigarro em determinada localização, tem uma escola pública ali, tem um grupo de jovens que, talvez a escola pública não é perto, mas é o caminho da casa de um grupo de jovens até determinado local, eles passam ali na frente, aí vê, né, tem essas questões. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, precisa voltar a ter essas campanhas a nível nacional, como tinha nos anos 2000, que vocês falaram e tal. Eu sinto falta disso, sabe? Eu mesmo não lembro mais de ter visto na televisão mais do tabagismo, o que isso faz, etc. Então, se não existe mais uma conscientização a nível nacional, se o poder público como um todo se esqueceu de que essa luta é uma luta que... Não é que o poder público venceu a luta. Por um tempo parece que venceu, mas ela está voltando agora com toda a força. Então, é o momento de ressignificar como um todo. O planejamento, em cima dessa questão que você falou, da proximidade das localizações, dos bares, no caso de cigarro das escolas, das propagandas de internet, das propagandas de televisão. E com esse conjunto de fatores eu acho que a gente consegue de novo tentar ganhar essa batalha, porque no momento, na minha humilde opinião, a gente está regredindo, de verdade. A gente está falando da parceria, né, cara, com a sua prefeitura. Sim, nossa, seria maravilhoso. A gente está falando especificamente de tabacaria. É que é difícil para mim uma tabacaria do lado de uma escola, eu não estou aceitando. Então, a gente tem banco de jornal. mas isso que é engraçado, foi uma tabacaria. É mais difícil de uma criança entrar num bar para comprar do que você ver uma tabacaria bonitinha como essa. Be happy. Sim, meu Deus. Chega, é bizarro. Então, vamos fazer um projeto piloto com a subprefeitura da... Vamos fazer um projeto piloto com a subprefeitura? Zona Oeste, tá? Zona Norte. Não, essa tabacaria é da Zona Oeste, mas eu acho que você está aqui e a gente vai com essa conversa mais aberta, ia falar com o subprefeito e tentar uma parceria, porque assim, um órgão só trabalhando em prol disso é difícil. Mas eu acho que talvez a subprefeitura ou outras secretarias, juntos. Acho que a subprefeitura, saúde e a CEOP faz uma parceria maravilhosa em cima disso. Eu me coloco à disposição para a gente poder atuar em cima disso. A gente nunca teve tão interligado, é uma coisa muito legal. Claro, vamos pensar em algo a respeito. Acho que o Diego Vaz vai adorar, inclusive. Agradeço a sugestão. Gente, obrigada, viu? Vamos estar finalizando aqui a nossa mesa, que estamos já sobre o horário. Obrigada pela presença de todos. Essa promessa aí para nós, a gente vai levar à frente. Tá bom? Obrigada a todos.